E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Márcio na área. Então vamos aqui, ó. Como encontrar a equação da reta que passa por dois pontos A e B dados usando determinantes. Então é bom a gente ter a prática de calcular determinantes, como eu fiz no vídeo anterior. A gente vai usar um determinante agora para achar a equação da reta que passa por dois pontos, tá ok? E bem, para isso a gente tem que criar uma matriz de ordem 3, certo? Uma matriz de ordem 3, então eu vou criar aqui um espaço para criar essa matriz de ordem 3, que eu vou ter que calcular o determinante. Então tá aí um problema. Vamos encontrar a equação da reta que passa pelos pontos A de coordenadas 2 e 5 e B de coordenadas 6 e 13. Vamos encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um terceiro ponto genérico P, X, de coordenadas X e Y, né? Então, você tem aí um ponto genérico, além do ponto A, 2 e 5, e B, 6 e 13, né? De coordenadas 6 e 13. Aí, você pega um terceiro ponto genérico, P, de coordenadas X e Y. A primeira coluna, então, da matriz que a gente deve criar é formada pelo X de cada um dos pontos P, A e B, ou seja, pelos valores de X de cada um desses três pontos, né? O ponto A, o ponto B e o ponto P. Então, cada um dos X dos pontos vai ter que formar a primeira coluna da matriz. Então façamos isso aí na matriz, né? A matriz do espaço que eu deixei lá em cima para criar a matriz. Como a primeira coluna é formada pela abscissa, ou seja, o X de cada ponto, o X do ponto P é X mesmo, né? O X do ponto A é 2 e o X do ponto B é 6. Então, eu formei a primeira coluna aí da matriz. E a segunda coluna? A segunda coluna, analogamente, né? A segunda coluna da matriz que a gente tem que formar vai ser formada pela ordenada de cada ponto, ou seja, o valor do y em cada ponto. O y no ponto P é y mesmo, o y no ponto A é 5 e o y no ponto B é 13. Então, façamos isso na matriz acima. Tá aí a segunda coluna colocada, o y do P, o y do A é 5 e o y do B é 13. Então, formei a segunda coluna da matriz, certo? Já a terceira coluna, por regra, é formada somente pelo número 1, ou seja, você coloca 1, né? Na terceira coluna é formada somente por 1s. Então, vamos fazer isso na matriz. Tá aí a matriz, ó, colocada. Então, você tem a terceira coluna é toda formada pelo número 1. Tá? Então, construída a matriz necessária para a gente calcular a equação da reta. E assim, finalmente, o que é que você deve fazer depois que formou a matriz? Você calcula o determinante dessa matriz igualando a zero. Essa é a condição de alinhamento de três pontos. Se três pontos estão alinhados, ou seja, pertencem a uma mesma reta, o determinante aí, nesse caso dos três pontos, tem que dar zero. Então, se eu estou a fim de achar uma equação da reta que passa por dois pontos, eu pego um terceiro ponto genérico justamente para poder aplicar a condição de alinhamento, ou seja, calculo o determinante escrevendo a matriz dessa forma, e aí esse determinante tem que ser zero, certo? Vamos ver como é que a gente faz. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz aí que a gente construiu e igualar ele a zero, certo? Vou botar aqui o cálculo do determinante, que a gente representa a matriz aí entre duas barras para fazer o cálculo do determinante, né? Vou repetir aqui a primeira coluna. A primeira coluna é formada por x, 2 e 6. A gente repete a primeira coluna. Repetir também a segunda coluna, que é formada pelo y, 5 e 13, né? Então, repetindo aqui a segunda coluna para que a gente possa calcular o determinante. Então, a primeira parte do cálculo aí do determinante é no sentido da diagonal principal, né? Então, vamos lá pelo sentido da diagonal principal. Aí, fazendo a primeira multiplicação aí, ó, 1 vezes 5 vezes x, vai dar 1 vezes 5, 5, 5 vezes x, 5x. Segunda multiplicação agora é 6 vezes 1 vezes y. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes y dá 6y. E a terceira multiplicação, 13 vezes 2 vezes 1, 13 vezes 2 dá 26, 26 vezes 1 dá 26. Então, você precisa somar o resultado dessas três multiplicações. Então, você tem 5x mais 6y
mais 26. Essa é a primeira parte quando você calcula no sentido da diagonal principal. Agora vamos para a segunda parte, que é o cálculo da multiplicação no sentido da diagonal secundária, certo? Vamos lá. Então, a primeira diagonal aí, secundária, 6 vezes 5 vezes 1. Aí você tem 6 vezes 5, 30. 30 vezes 1, 30. A segunda diagonal, 3 vezes 1 dá 13. 13 vezes x, 13x. E, por fim, a terceira diagonal aí, secundária, no sentido, temos 1 vezes 2 vezes y. Então, 2 vezes 1, 2 vezes y, 2y, certo? Aí a gente soma os resultados, temos 30 mais 13x mais 2y. E aí o que é que a gente faz? Agora a gente subtrai o primeiro resultado, que é 5x mais 6y mais 26, do segundo resultado, que é 30 mais 13x mais 2y. E essa diferença, essa conta de menos, a gente iguala a zero. Então, como é que a gente faz? Assim, 5x mais 6y mais 26, que é o primeiro resultado, menos o segundo resultado, que é 30 mais 13 mais 2y. É necessário fazer menos e colocar o segundo resultado em parênteses, porque é menos uma expressão. Eu estou fazendo a primeira expressão menos a segunda, então a segunda expressão ela tem que ficar entre parênteses, e isso é igual a zero. Então, separando aqui agora, para a gente poder calcular direitinho, eu tenho 5x mais 6y mais 26 menos 30 mais 13x mais 2y igual a zero. Vamos resolver isso aí. Como é que a gente resolve? Então, quando o sinal de menos está na frente de uma expressão, ele troca o sinal de todos os termos da expressão. Então, eu tenho 5x mais 6y mais 26, menos, como 30 era positivo, ficou negativo, menos, como 13 era positivo, ficou negativo, menos 13x, e o mais 2y também fica negativo, então fica menos 2y. Ou seja, a expressão que estava dentro do parênteses era tudo positivo, 30 positivo, 13 positivo, 2 positivo. Como tem o menos na frente do parênteses, ele troca o sinal de tudo, então tudo era positivo, ficou tudo negativo, porque troca o sinal, certo? Então, igual a zero, continuando, né? Pois bem, agora eu tenho que pegar cada termo correspondente, ou seja, x com x, y com y, e o número sem nenhuma variável x ou y, com ele também, né? Números que a gente chama de constante. Então, eu peguei 5x menos 13x, porque são termos semelhantes. Eu organizei, mais, continuando, 6y e peguei menos 2y, que é semelhante, 6y e 2y. Depois peguei o 26 e o 30, e 26 menos 30 igual a zero. Ou seja, eu só fiz trocar a ordem dos elementos, colocando próximo um do outro aqueles elementos que são semelhantes, x com x, y com y, e os números com os números, certo? Constantes. Pois bem, continuando, eu tenho 5x menos 13x vai dar 8x negativo, né? Ou seja, eu estou tirando mais do que tem. Se de 5 eu tiro 13, eu fico devendo 8. Continuando, mais 6y menos 2y vai dar 4y, certo? Continuando, mais 26 menos 30 vai dar menos 4. Eu estou tirando 30 de 26, fico devendo 4. Isso igual a zero. Né? Portanto, a equação da reta que passa pelos pontos A de coordenadas 2 e 5 e B de coordenadas 6 e 13 é menos 8x mais 4y menos 4 igual a zero. Gente, essa equação ela pode ser simplificada aí, dividindo tudo por menos 4, tá? A princípio eu não vou pedir para que vocês me entreguem a atividade com elas simplificadas, eu vou deixar assim. Mas fica como atividade para a gente posteriormente simplificar, tá certo? Eu só quero a equação da reta, né? Na forma geral aí, ó. Então, a forma geral é ax mais by mais c igual a zero. Nesse caso eu tenho a igual a menos 8, b igual a 4 positivo e c igual a menos 4. Então, mas essa equação aí você pode simplificar ela por menos 4. Mas, por enquanto, vamos deixar a resposta assim, tá certo? Valeu, gente. Bons estudos para vocês aí. Um abração.